Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos novamente para trabalharmos a Lei Geral de Proteção de Dados, voltada especificamente aí para concursos públicos, exames da OAB ou qualquer certame que você venha disputar e essa matéria esteja aí inclusa nos editais ou uma matéria de faculdade. Então aqui eu estou trazendo elementos básicos da LGPD que são aí devidamente cobrados, mas não só focando, é claro, no aspecto teórico, mas eu tenho procurado trazer os aspectos práticos, principalmente tendo em vista que eu atuo com isso, é a minha especialidade, sou consultor de algumas empresas no que tange aí a proteção de dados, a privacidade, então, portanto, a ideia é que seja um curso com uma base teórica bem interessante, mas que vocês consigam entender a essência da proteção de dados no dia a dia, que é o mais legal, porque você começa a viver a proteção de dados conforme as coisas vão acontecendo. E aí você estuda a todo momento sem perceber, ou quando percebe, se dá conta daquela situação ocorrendo, inclusive, contigo, né? Para quem não me conhece, de repente parou aqui pela primeira vez, deixa eu já dividir aqui com vocês a tela. Meu nome é Leonardo, sou professor de Direito, especificamente aqui de Direito Digital. Esse é meu e-mail para contato. Essas daqui são as minhas redes sociais. É importante que vocês tenham interação comigo também lá no Instagram, isso ajuda bastante, porque vocês vão estudar e vocês vão me marcar nos estudos de vocês e assim eu vou ficar mais conectado, mais antenado com as necessidades dos meus alunos, o que está acontecendo, o que eles estão gostando, qual que é o ponto que eu preciso melhorar, qual que é o ponto que eu preciso enfatizar. Então essas relações nas redes sociais, elas ajudam bastante, tá bom? E é sempre bom, né, vocês conhecerem quem está aqui do outro lado da tela. Então, como nós não estamos mais no presencial, né, nós estamos agora aqui nesse virtual, então é a forma que nós temos de manter um relacionamento menos distante o possível, né? Se é que assim possa ser feito. Mas de qualquer forma, é um prazer tê-los. Também peço já de antemão que se você tem acompanhado os vídeos, se você está gostando do conteúdo, também interaja aqui no YouTube, interaja nesse canal, fazendo com que esse vídeo tenha mais relevância, né? Seja curtindo, seja se inscrevendo no canal, seja compartilhando, porque isso faz com que eu também tenha uma motivação maior de produzir conteúdo. É claro que se esse conteúdo atinge uma única pessoa, eu fico muito feliz porque o impacto ele é grande. Mas se isso atinge 2, 3, 10, 20, 100 pessoas, o impacto é muito maior. Então, portanto, eu sei que essa ideia está sendo difundida e eu preciso de vocês para tanto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a aula 5. Então, se você chegou agora e não entende nada, eu recomendo que você assista às aulas anteriores, está numa playlist de concursos públicos, de aulas específicas. É só você procurar, se sentir dificuldade, pode me mandar um e-mail que eu mando separadinho os vídeos, não tem problema nenhum. O mais importante é que você organize os seus estudos, tá? Se você já tem uma certa noção de proteção de dados, vamos lá, vamos verificar aí se esse conteúdo aqui é fácil de ser entendido e assim você vai dando sequência aos seus estudos, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do consentimento. Por quê? Porque na aula passada nós estávamos trabalhando quais eram e quais são, né, as situações que o legislador autoriza que haja o tratamento de dados. Então, segundo a LGPD, o tratamento pode ser feito quando houver o consentimento. E o consentimento não é somente a forma de tratar dados, porque nós verificamos que existem outras situações. Mas falando especificamente do consentimento, que nada mais é do que a autorização do titular para que o dado seja tratado, então nós vamos entender como é que funciona, como é que o titular deve consentir o tratamento de dados. Então vamos lá. O consentimento previsto na lei deve ser fornecido por escrito, que é o meio que eu mais recomendo para os meus clientes, né? Porque vocês vão verificar na sequência que esse controlador, ele deve comprovar que ele teve o consentimento. Então, como é que ele vai comprovar que ele teve o consentimento? No caso, como eu sou advogado e das empresas nesse sentido, então eu já aviso para a empresa, olha, a minha visão é da situação dando problema lá na frente. E como é que eu vou solucionar quando der problema? Então, para evitar que esse problema tenha uma extensão muito maior,
eu já peço que o meu cliente faça o consentimento por escrito, porque nós temos como comprovar que foi feito. Mas é a única prova? Não, porque a lei diz que outro meio pode ser utilizado desde que demonstre a manifestação de vontade do titular. Aí você pode pensar, professor, então de repente é uma empresa que ligou para o titular e perguntou, falou, olha, você autoriza que eu utilize seus dados, que eu publique a sua foto nas redes sociais, você autoriza que seja feito o tratamento dessa forma, que a gente compartilhe, e de repente o titular, numa gravação telefônica, né, sabendo que está sendo gravado, ele fala, sim, eu autorizo, então ok. O problema é que a empresa vai ter que guardar essa mídia, guardar essa informação. Então, se foi feito por escrito, ou de repente foi feito um áudio, um vídeo dessa pessoa consentindo, ok. Agora, o problema é quando começam a surgir outras situações, né? Quando começa a ficar na dúvida se ele autorizou, se não autorizou. Então, são discussões modernas, né? Por exemplo, você marca o professor nas redes sociais e eu, né, compartilho o dado nas minhas redes sociais mostrando que vocês estão estudando. Eu sempre peço autorização para os meus alunos. Eu falo assim, olha, eu vou compartilhar no meu Instagram, no meu story, que você está estudando, que você está se envolvendo com esse assunto. A maioria, assim, na verdade até hoje, todos os meus alunos, quando eles me marcaram, eles falam, claro, professor, eles até gostam, né? Falo, por favor, eu agradeço, eu fico feliz, né, de ver que o meu estudo vai impactar outras pessoas, né? Então, geralmente é a resposta que eu tenho, né? No mínimo o aluno fala, claro, professor, pode postar. Quando não, eles fazem lá um agradecimento muito grandioso por conta disso. Eu nunca tive uma negativa, mas eu sempre peço. Agora, de repente, se você me marcou estudando, autorizou automaticamente que eu replicasse esse conteúdo para terceiros? É uma discussão, né? Eu entendo que é legal ainda assim, até por uma questão de ética, pedir autorização. Mas outras pessoas entendem, não, se você me marcou, é porque você entende que faz parte de uma dinâmica das redes sociais, né? Quando você marca alguém, você praticamente impulsiona com que aquela pessoa replique aquele conteúdo nos stories. Quem usa muito Instagram está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então é algo assim das redes sociais. Então isso pararia na justiça e o juiz, né, teria que ser convencido, teria que entender essa dinâmica das redes sociais para entender se houve um consentimento, né, a manifestação de vontade do titular ou não, né? Olha que discussão mais moderna, mais tecnológica e que provavelmente nós vamos enfrentar aí no futuro não muito distante. Caso o consentimento for feito por escrito, ele deve constar de uma cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Ou seja, eu faço um contrato com a empresa e esse contrato prevê diversas situações, dentre as quais o tratamento de dados. Então não pode ter uma assinatura no final concordando com tudo que tem naquele contrato. Pagamento, prazo, não sei o que, e o consentimento. Não. O legislador quer que haja uma assinatura específica, né? Uma cláusula específica com um aceite específico. Geralmente o que a gente faz é um termo de consentimento solto, além do mais tem no contrato, mas a gente faz um termo solto para que haja uma assinatura e ali não tenha nenhuma discussão, por exemplo, daquela coisa, né? Não, vai assinando tudo aí, porque é mais fácil, né? Na verdade, não. O consentimento tem que estar destacado para que haja uma conscientização do titular que, naquele caso, o tratamento vai ser feito. Eu, inclusive, esses dias eu fui ao hospital e o atendente, ele me pediu para assinar 3 documentos, né? Quando ele me pediu para assinar, ele pegou o papel e fez um xizinho onde eu teria que assinar e me entregou os só 3 folhinhas de sulfite, né, separadas. E eu comecei a ler. E aí ele falou, não, é só assinar no xizinho. E eu dei risada, né? Eu falei assim, sim, eu tô vendo o xizinho, eu sei onde tá meu nome, eu sei onde eu tenho que assinar. Mas eu preciso ler, né? Aí eu comecei a ler o primeiro, ele já falou assim, não, é só assinar. Eu falei assim, mas é assim que as pessoas fazem? É só assinam? Eu falei, você deu azar, porque você tá lidando com... Eu não gosto de falar isso, né? Mas eu falei, você tá lidando com um advogado, eu tenho que ler o que tá acontecendo. Não vou simplesmente assinar, né? Não é chatice, pessoal, faz parte. Depois que vocês começam a estudar, não tem jeito. Você quer saber o que está acontecendo. E valeu muito a pena, porque realmente um documento era do plano de saúde, que era aquela questão que se o plano não viesse fazer a cobertura, que eu estava me responsabilizando pelos pagamentos dos tratamentos que seriam realizados. Ok, isso não tem o que fazer, faz parte ali da minha contratação e eu teria que me haver, né, com o plano de saúde caso houvesse a negativa. Ok? Uma outra situação
era uma autorização, caso houvesse necessidade, acho que de internar, né? De caso eu tivesse que ficar ali, que eu estava autorizando. E a última era uma questão de tratamento de dados. E acho que era isso que ele estava preocupado, que eu assinasse rápido, né? Porque ali estava dizendo que ia compartilhar dados com laboratórios, com outras clínicas médicas, com hospitais da rede, e mais assim, um campinho grande até com outras empresas. E aí eu falei para ele, eu falei assim, mas eu perguntei, né? Eu preciso assinar tudo, né? Eu não havia assinado nenhum dos três, né? Aí ele falou assim, precisa. Aí eu virei e falei, inclusive esse daqui, ele é de assinatura obrigatória, para ver qual que era a reação do menino, né? Coitado, eu sei que ele não tem culpa diretamente, mas é aí que tá o ponto das pessoas serem esclarecidas. A gente também não pode ficar só, coitadinho, ele não sabe de nada, repassar a informação para ele, realmente. Então, para isso que eu estou dando uma aula gratuita aqui na internet, para que as pessoas, mesmo que não venham utilizar isso para fins de concurso público, fins de exame da OAB ou fazer uma prova, que as pessoas entendam. Porque depois é muito fácil, né, pessoal? Eu não sabia de nada. A maioria dos meus clientes, eles usam essa desculpa, eu não sabia de nada, eu fui obrigado a fazer. E eu aprendi com a minha mãe, né? Se alguém mandar você pular da janela, você vai pular? Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi em casa, né? Ou seja, não é o que alguém está dizendo que você tem que fazer. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, isso tem que tocar na mente das pessoas. E aí eu expliquei para ele, eu falei assim, meu amigo, isso daqui é um termo de consentimento de tratamento de dados. Eu não sou obrigado a assinar. Aí ele falou, não, desculpa, esse não. Os outros dois, sim. Se você quiser dar continuidade no seu tratamento, né? Não o tratamento de dados, né? Mas o tratamento de saúde, esses dois você precisa assinar. Agora esse daqui não. Aí ele falou, é só você colocar não aceito. Aí eu falei, tá bom. Então, mas eu precisei instigá-lo, eu precisei ser mais incisivo. Porque o certo seria ele mesmo explicando, olha, isso daqui é um termo de consentimento, de proteção de dados, de privacidade, que você aceita se você quiser. Aí eu expliquei isso para ele. Por que você não fala isso para os seus os pacientes aqui, né? Ele falou, não, é que está na correria, sabe? Sempre tem uma desculpa, né? Mas é importante que a população entenda e comece aí a fazer exercer os seus direitos, tá bom? Então, continuando aqui. Por que eu já estava falando e já avisei a questão da prova? Porque o ônus da prova, o dever de provar isso num processo ou numa situação administrativa, é do controlador. Então, cabe ao controlador o dever de provar que o consentimento foi obtido de acordo com a lei, ou seja, eu vou ter que mostrar que houve uma manifestação livre da vontade, que não foi algo, por exemplo, por meio de ameaças. Se você não assinar aqui o consentimento, você não consegue nem fazer a internação hospitalar. Se você não aceitar aqui, vai ser feita uma cobrança que a gente não sabe muito bem, mas você pode perder o desconto, você pode perder, sabe aquelas ameaças? Então, o controlador ele tem que provar que o consentimento foi livre, que foi um consentimento espontâneo, que não houve ali nenhuma afronta à lei, né? O consentimento deve referir-se às finalidades determinadas, que vocês sabem, né? Qual que é o objetivo, né? Então, eu estou coletando o seu RG porque eu quero fazer um cadastro individual. Eu estou coletando o seu CPF para fins de tributação. Estou coletando o seu endereço porque nós enviaremos uma carta. Estou coletando o seu e-mail porque nós enviaremos uma correspondência eletrônica, um cupom de desconto. Ou seja, tem que ter cada dado que foi usado uma finalidade, né? Porque senão a gente começa a coletar dados demais, né? Ou seja, a gente excede a necessidade. E autorização genéricas para os tratamentos de dados serão nulas, né? Ou seja, não basta você ter um consentimento, né? Esse consentimento tem que ser específico. Então, para cada item tem que ter uma autorização. Então, eu autorizo você ficar com o meu RG. Eu autorizo você ficar com o meu CPF por tal finalidade, né? Quando são finalidades específicas, tem que ter um consentimento específico, tá? Fala, professor, mas que chatice essa lei, hein? Eu tava lendo num fórum de concurso público, fórum, né? Fórum da internet, né? Esses chats, né, que tem nos sites, né? Nas redes sociais que reúnem concurseiros, né? Aí eu estava lendo alguém, eu não me recordo exatamente qual foi o tom da situação, mas eu me recordo que alguém ali estava reclamando da lei de proteção de dados, como se fosse assim, mais uma lei igual a 8666, né, que era a antiga lei de licitação. Mais uma lei chata, né, uma lei procedimental, né, para ser cobrado em concursos públicos. Né? Bom, primeiro, eu estou aqui trabalhando para quase que especificamente concursos públicos. Né? Boa parte dos meus alunos são de concursos públicos, eu tenho muito aluno também da OAB, eu sou professor de cursinho para a OAB, eu atendo mentoria de alunos também, mas boa parte, acho que aqui do meu público, acho que 60 pelo menos, são de concurseiros, e aí vocês podem até ficar bravos comigo, mas eu até encho o saco em sala de aula, eu brinco com isso. Né? Quem é meu aluno
principalmente do presencial, sabe, né? Às vezes o aluno fala, professor, mas por que tem essa regra na lei? Eu brinco, né? Eu falo, isso aqui foi criado para cair em concurso público, né? Eu falo isso quando às vezes é um assunto meio chato, uma coisa meio sem sentido, eu brinco, obviamente, que aquilo é para cair em concurso público, porque, logicamente, né, pessoal, a lei, ela não é exclusiva para concurso público, né? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, de qualquer forma, aquele comentário não tem nada a ver, porque a LGPD, ela tem uma aplicação muito, mas muito importante, né, pessoal? A gente não pode achar que a lei é chata, que é desnecessária, que é para nos incomodar, muito pelo contrário. Ela foi feita aí para criar um cenário muito mais transparente, muito mais moderno. Vocês vão ver guerras virtuais, cybercrimes, tem muita coisa, pessoal, que vai acontecer nos próximos meses, dias, anos, e ter ali um mínimo de regramento na internet. Não que eu seja a favor de um controle que muitas vezes o Estado quer fazer, que às vezes não atende à finalidade, uma questão mais moral. O Estado, muitas vezes, ele foge disso. Mas o que eu quero dizer no sentido de ter um pouco mais de controle das práticas criminosas que são feitas, né? Então é nesse sentido. Então vamos lá. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular. Claro, né, à medida em que o titular concedeu, ele pode tirar. E o procedimento é gratuito e facilitado, ou seja, você não vai ligar para um canal que vai falar vamos transferir, vamos transferir, vamos transferir, e você fica ali jogando de um lado para o outro, igual cancelar uma linha telefônica, um plano de internet, de TV por assinatura. Né? Tem que ser fácil. Ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anterior, manifestados enquanto não houver requerimento de eliminação. Ou seja, tudo que você já coletou antes da lei, eles são ratificados, né? Ou seja, são mantidos até que haja ali uma manifestação do titular de retire meus dados da sua base de dados. Né? E a nulidade. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdos enganosos e abusivos. Onde vocês já leram essas palavras, enganoso e abusivo? Lá no CDC, né? Então, a lei de proteção de dados tem muito a ver com o Código de Defesa também do Consumidor. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no YouTube, de uma palestra que eu dei para a faculdade, que eu comento a incidência da LGPD nos aspectos do consumidor. Se você gostar, comenta aí que eu marco o vídeo, ou você mesmo procura na playlist que você vai encontrar. É uma palestra que eu separei, tem ela completa e tem ela só com alguns tópicos. É muito interessante a relação do CDC com a proteção de dados, tá? Então, eu vou continuar aqui, depois eu volto aqui no enganoso e abusivo, né? Ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca, né? Quando a gente fala de direito do consumidor, e surge aí a palavra enganosa e surge a palavra abusiva, né? São as publicidades, né? Então, publicidade enganosa e abusiva. O que acontece com a publicidade enganosa? Né? Como o nome está dizendo, ela engana, né? Engana com relação à característica, qualidade, quantidade, preço, né? Ela omite composição. E a abusiva, ela já é mais ofensiva, né? Ela trabalha com a questão da superstição, ilude a criança, tem caráter discriminatório, né? Essa seria a abusiva. Então, quando nós estamos falando de conteúdo de proteção de dados, uma situação enganosa é aquela que você mente, né? Você fala, não, fica tranquilo. Eu só estou coletando esse dado aqui para enviar um e-mail para você, para te mandar uma promoção. Quando na verdade não tem nada disso, né? Você nem recebe aquela promoção, você que nem cadastre aqui para receber um e-book gratuito, né? Aí você vai lá e cadastra, né? O cara pede seu nome, seu e-mail, a sua formação acadêmica, ele pede um monte de coisa para te mandar um material. E você aceita, você coloca lá, nem recebe o material, ou seja, aquilo foi enganoso, né? Foi uma armadilha, né? O famoso clickbait, né? Aquela coisa da isca que foi jogada, perdão, para você simplesmente clicar e no final das contas não ser nada daquilo, né? Só uma captura de dados, né? Então é isso. Me perdoem, pessoal, estou me recuperando aí de uma gripe, então eu ainda... Às vezes eu consigo pausar um pouquinho aqui para ajustar, mas infelizmente é involuntário, então eu não vou ficar editando tantos vídeos, né? Não é nada assim também 100% profissional, então peço que vocês tenham a compreensão também, tá bom? Vamos lá. Mudança de finalidade. Na hipótese em que o consentimento é requerido,
Se houver mudança da finalidade, ou seja, eu coleto um dado com um objetivo. De repente, não, eu coletei o dado da galera porque eu ia enviar um material. Eu enviei o material, mas eu fiquei com o e-mail. Mas agora eu gostaria de enviar uma outra situação. Eu posso? Aí vamos colocar aqui, ó. Para o tratamento de dados não compatíveis com o consentimento original, ou seja, eu estou usando agora para não atender a finalidade anterior, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade. E aí o titular pode falar, não, para essa finalidade eu não quero mais, caso discorde das alterações. Por exemplo, sabe quem fez isso? Não digo agora, mas já tem alguns anos, o WhatsApp. O WhatsApp ele mudou as finalidades e aí ele fez um novo termo de consentimento. Aí o que eles fazem? Eles fazem uma alteração no sistema e você tem que atualizar. E aí quando você atualiza, aí para você usar, você tem que colocar que você concorda. E aí eles colocaram, né, que eles estavam mudando algumas finalidades no tratamento dos dados. Até foi na época que eles fizeram uma fusão com o Facebook e tudo mais. Então eles iam usar um dado compartilhado, né, que agora iria compartilhar do WhatsApp com o Facebook, com o Instagram, ia ter essa interligação. Ah, é lógico, aí alguém vai falar, professor, mas se a gente não aceita, não tem acesso ao aplicativo. Claro, né? Então eles condicionam uma coisa à outra. Isso vai ser uma discussão futura, né? Se pode ou não pode, mas até então você está consentindo essa situação, né? Livre acesso. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. Resumindo, você tem direito de ligar numa instituição, de ir até a instituição e saber quais dados eles possuem do seu cadastro, quais são as finalidades, o que eles. Ah, mas você já assinou, né? Porque é o que eles podem falar, mas você já concordou. Sim, eu concordei no passado, mas eu nem li. Ou eu li, mas eu nem lembro. Eu li, mas de repente eu estou pensando em revogar uma situação ou outra. Então a ideia é que haja essa transparência, né? Pensem, pessoal, o quanto as empresas criam resistência com relação a isso. Uma vez eu fui fazer uma troca de uma roupa. Qualquer loja, seja qual for a rede, você vai fazer uma troca de roupa, eles falam, a gente precisa fazer um cadastro. Aí você fala, mas eu só quero trocar a roupa. Aí qual que é a justificativa deles, né? Nós precisamos gerar uma nota fiscal de troca. Ok, beleza, ok. Então, se você vai gerar uma nota fiscal de troca para a Receita Federal, que dado você precisa? Eu preciso do CPF da pessoa e o nome da pessoa. Só que aí eles começam. Me dá seu RG, me dá seu CPF, me dá o seu nome, seu endereço, o nome da sua mãe, data de nascimento. E, meu amigo, daí o céu é o limite. E aí cada loja começa a cobrar. Você fala, pelo amor de Deus. Se é uma questão de emissão de nota fiscal, é o CPF. E olhe lá, hein? Mas tudo bem. Então, veja que isso não é o caminho transparente, né? E ali o titular ele tem o direito. Peraí, vai devagar. Por que você quer o meu endereço? Por que você sabe essas coisas? E isso incomoda. Toda vez que eu faço isso, pessoal, eu gero um incômodo gigante na pessoa. Eu entendo o funcionário. Mais uma vez, eu só estou recebendo. É a resposta que eu mais recebo. Olha, senhor, me desculpe, eu só estou recebendo ordens. E eu entendo o atendente. Eu falo, não, eu não estou aqui para brigar com você. Mas, infelizmente, as ordens que você está cumprindo não são ordens legais. E você vai ser responsabilizado por isso. Claro que de repente o controlador, você está sendo o operador, mas claro que o controlador pode responder muito mais. Só que você não está se instruindo e as pessoas fazem isso a todo momento, né? Jogam no outro a responsabilidade. Ah, a culpa não é minha, é ele que pediu, eu só fiz o que ele mandou. Mas cuidado, né, pessoal? Volto a falar, né? Acho que a mãe de vocês ensinou a mesma coisa. Se alguém mandar você pular da janela, você vai pular? Minha mãe falava isso direto para mim. E ficou muito claro, né? Então, cuidado, pessoal. Não façam o que os outros mandam, porque depois você vai ser responsabilizado pelos seus atos, tá bom? Então, legítimo interesse do controlador. Lembra que eu mencionei para vocês, que é aquela carta coringa? O que acontece? Isso aqui é uma hipótese que a lei autoriza o tratamento de dados, mas ela também, como eu já disse na aula passada, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, o legislador falou, controlador, estou dando aqui uma autorização para você tratar dados de acordo com o seu interesse. Mas, vamos lá. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas. Então, você não pode, não, eu estou usando aqui porque minha atividade é vender órgãos
e aí eu preciso ter o cadastro de pessoas saudáveis, que tenham órgãos saudáveis, e aí a lei está dizendo que e é o meu interesse, né? Imagina, né? Aí você fala, tá de sacanagem, né, professor? Você faz parte de uma quadrilha, uma instituição criminosa que vai usar o legítimo interesse a seu favor, né? Então tem que ter finalidade legítima, não pode ser uma finalidade escusa, né? Considerados a partir de situações concretas que incluem, né, que sejam, mas não somente as que eu vou mostrar para vocês na sequência, né? Promoção de atividade do controlador, né? Então, ou seja, o controlador ele tem muitas vezes as suas atividades, ele precisa divulgar, né? Às vezes é uma pizzaria, às vezes é um comércio, é uma escola, e ele vai promover a atividade dele, divulgando isso em redes sociais, divulgando isso num mailing list, né? Divulgando isso até pela... Hoje em dia quase não se usa tanto, né? Mas até por carta, né? Eu não sei porque os nossos políticos gastam tanto com correspondência, né? Fica aí uma indagação aqui do professor, mas ainda, se alguém falar que não usam cartas, né? Pelo menos os políticos no Brasil, não todos, né? Mas parte deles estão usando bastante a correspondência, né? Os gastos aí de correios são elevados, né? Mas enfim, existem várias formas de você divulgar, dentre elas, é claro, aí o meio de internet, o meio físico, então a lei está autorizando, mas sempre protegendo a privacidade. Então, assim, é um equilíbrio, né? Não pode ser em excesso. É subjetivo, né, pessoal? Isso aí a gente vai começar a entender na prática, né? Como as coisas vão rodar. Proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviço que o beneficie. Então, ou seja, o controlador ele pode falar, olha, eu estou fazendo tudo isso em benefício da própria pessoa. Então, eu tenho o dado cadastral do João, porque ele usou a minha loja, e nós cadastramos, e eu estou enviando um cupom de desconto. Então, eu não captei aquele dado com essa finalidade, mas eu estou beneficiando agora, estou dando um desconto. Se ele comprar um produto até o dia tal com esse cupom, ele vai ter um desconto. Tem muito mercado que faz isso, né? Quem tem lá o clube de benefícios daquele mercado X ou Y, recebe por SMS, às vezes, ó, se você comprar até R$ 100, ou pelo menos no mínimo, né? No caso R$ 100, você tem R$ 10 de desconto, você tem um crédito de tantos reais, né? Até tal dia, né? Então, aí de repente eu vou reclamar. Aí eles vão falar, mas eu tenho legítimo interesse, né? Eu estou promovendo a minha atividade e ainda, né, no caso, isso o beneficia, né? E é difícil alguém reclamar nessa situação, né? Mas de toda forma, ele ainda fala, né? Respeitadas as legítimas expectativas e os direitos e liberdades fundamentais. Né? Então, ou seja, há de se entender que um SMS não é tão... não vai invadir tanto a privacidade de uma pessoa, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Aí aqui eu coloquei mais alguns exemplos, tá, pessoal? Coletar informações para prevenir fraudes, né? Então os bancos fazem muito isso, né? Às vezes eles mandam um e-mail que você tem que pegar o código que você... Quem tem banco virtual deve saber o que eu estou querendo dizer, né? Você vai fazer uma transação, aí eles mandam um código no seu e-mail ou por SMS, você pega aquele código, tipo um token, né? E manda para aquele lugar. Então eles estão coletando os seus dados, né? Mas eles estão avisando, a gente está coletando, ó, coleta a biometria, coleta a palma da mão, né? Tem até casos de coletarem a íris da pessoa, e só, a gente está coletando para prevenir fraudes, né? Até para a própria segurança aí do titular, né? Captura de cliques de consumidor em seu site, mas para a experiência online, né? Que são aqueles cookies, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que eles vão direcionando, processamento de dados pessoais para análise de perfil de clientes, o marketing direto. Aí aqui a empresa consegue, né? No home office, a questão da câmera ligada, porque você fala, pô, professor, a câmera ligada obrigatoriamente, né? Invade a privacidade da pessoa, né? Ela está na sua casa. Só que aí o controlador fala, mas é do meu legítimo interesse, porque eu preciso saber o horário que ele está conectado, o horário que ele está logado, para ver se ele está completando ali a questão de contrato de trabalho, né? O horário de entrada, o horário de saída e o horário de almoço, essas coisas todas. Então, essas discussões, né? E eu volto a falar aqui, não estou fazendo propaganda do livro, tá, pessoal? Não estou vendendo aqui para vocês, nada disso, né? Nem falei a editora, não falei nada, mas eu estou querendo só mostrar de verdade aqui. Primeiro que é um orgulho, né? Porque fazer um livro não é uma tarefa muito fácil. Claro que eu contei com as minhas colegas, né? A doutora Ivani e a doutora Ana, que brilhantemente trabalharam comigo nesse projeto, mas é no sentido de mostrar que foi feita uma pesquisa. É disso que eu quero me orgulhar. Que não é algo assim aleatório, né? Então a gente pesquisou muito, principalmente nessa relação trabalhista, as discussões nesses termos de privacidade. Percebam o quanto isso
é profundo, né? Até que momento o empregador tem a obrigação, ele pode e ele nem pode mais fazer isso. Percebam essa dinâmica, né? Nesse exemplo que eu citei do teletrabalho, né, que a gente chama lá no direito do trabalho, ou home office, que a gente acaba empregando mais esse termo modernamente aí, tá bom? As próprias pesquisas entre os funcionários, né, do que eles gostam de fazer, clubes que eles frequentam, até para fazer uma política, né? Pô, a gente quer fazer uma política de benefício, quem atingir tal meta, a gente vai comprar um pacote para praia. De repente, os funcionários ali nem gostam de praia, gostam de campo, então a gente vai comprar um pacote para hotel fazenda, viagem para o exterior, família. Então, às vezes, eles fazem esse tratamento de dados e eles justificam no legítimo interesse, né? Então, vai ter uma fiscalização que vai ponderar essas relações, né? E assim sucessivamente. Como eu disse, a quem é dado, né? Então foi dado ao titular, o titular não, me perdoem, ao controlador, o direito de tratar dados do titular pelo seu legítimo interesse, mas em contrapartida, esse controlador ele vai ter que fazer um controle maior, então, desses impactos, né? Por isso que ele vai gerar um relatório que deve ser entregue aí, no caso de solicitação pela Autoridade Nacional, a ANPD, um relatório que visa a proteção dos dados pessoais quando o tratamento houver sido fundamentado pelo legítimo interesse. Claro que vai observar os segredos comerciais e industriais do controlador. Então, o que acontece? Quando o controlador usa o legítimo interesse, então, ó, aqui não tem autorização, a lei não deu autorização, vamos usar o legítimo interesse? Vamos. Então, aqui a gente tem que fazer um relatório demonstrando. Nós estamos coletando, porque esse legítimo interesse visa atender detecção de fraude, para atender a um benefício, para atender uma promoção nossa, assim, assim, assim. Vai explicar o porquê que essa instituição está tratando esse dado. Consequentemente, também, a instituição ela deve demonstrar que ela está adotando medidas para evitar vazamento dos dados, então vou mostrar que ela está adequada, sabe? Toda aquela questão, mostrar que tem transparência, mostrar que ela atende os princípios, que o, o titular tem direito a saber. Então, essas coisas, né? Mostrar que ela está fazendo, mas que ela não é, assim, está atropelando, fazendo do jeito que ela quer. Né? Então, o relatório serve para demonstrar um sinal de alerta para os dois lados, né? Para os três, né? Para a instituição, para saber que ela está fazendo algo que merece uma atenção especial, para o titular que está tendo o seu dado tratado, e para quem vai fiscalizar poder enxergar melhor essa relação, né? Que é mais específica. Agora vamos fazer exercícios. Vamos verificar. Aqui é uma questão que já deu para perceber que é para preencher lacunas. Eu coloquei aqui só a base do texto, né? Então deixa eu ver aqui o que ele quer, né? Proteção de dados, eles querem saber do tratamento de dados no legítimo interesse, né? Como é que vai ser? Aí só para a gente olhar, eu tenho que olhar aqui as alternativas para saber, ó que fácil. As únicas palavras que nós vamos preencher ou é controlador ou é operador, né? Então são as duas coisas. Então vamos lá. Aqui a autoridade pode determinar quem? Ao controlador ou ao operador? Quem é que tem que elaborar o relatório? É o controlador, tá? Inclusive de dados sensíveis referente às suas operações de tratamento de dados, observado o segredo industrial e comercial. Esse relatório de impacto à proteção deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados que foram coletados, qual a metodologia para a coleta e para a garantia da segurança das informações e análise de quem, né? Com relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Também do controlador, né? Aí, se eu já estou fazendo a questão, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, que nem a B, e aí, eu já dá para tirar. Ó, sobra só a D e a A. Então, controlador, controlador. Então, o que vai ser diferença vai ser o próximo, né? O que o próximo ditar é a resposta entre A e D. Isso se é um simulado, né, pessoal? Como nós não estamos simulando, nós estamos estudando. Mas eu estou ensinando vocês a simularem, né? Simular no sentido de como se você estivesse fazendo a prova. Ter rapidez, dinamismo na hora de responder. Mas não é isso que eu faço nos meus estudos, nós estamos estudando. Então, eu só ensino como é que faz, mas eu esqueço. Deixo vocês aplicarem quando forem simular. Então, você tem que saber que momento você tem que simular e que momento que você tem que estudar. Quem deve realizar o tratamento segundo as informações fornecidas por quem? Então aqui é o operador deve realizar o tratamento de acordo com as instruções fornecidas pelo controlador. Né? Então por isso que é interessante saber os conceitos, né, pessoal? Percebam que é uma prova aqui de 2022 cobrando essa relação. Então o que eles querem saber para a prova, eu sei que é meio teórico, mas também é legal entender essas relações, porque aí facilita, né? Então fica o controlador, controlador, operador e controlador, né? Então que bate na alternativa A, né? Controlador, controlador,
operador e controlador. Perfeito. Vamos verificar se é isso mesmo. Alternativa A. Mais um ponto aí para nossa galera. Marque aí, pessoal, nos comentários se vocês estão acertando, o que está pegando aí, para que eu possa ajudá-los também, né? Como eu falei, não sejam passivos, né? Sejam ativos nesse estudo, me ajudem aí para que eu possa fazer um conteúdo mais legal, né? Às vezes eu faço um vídeo, tem 500, 600 pessoas que assistem, e às vezes tem um comentário só, né? A pessoa, pô, professor, gostei, fala mais desse assunto. É muito pouco, né? Então é legal que vocês interajam um pouquinho mais. Isso é importante para mim, né? O consentimento pode ser revogado após 6 meses da sua concessão, mediante manifestação expressa do titular. Procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anterior, manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação. Olha o problema aqui. Está certo ou errado? Está errado porque ele condiciona, né? Após 6 meses, quando na verdade a lei diz que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, exatamente. Então essa é a alternativa. Pessoal, por hora nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez eu reforço, eu sei que é chato, né? Mas de qualquer forma eu peço, pessoal, encarecidamente, que vocês interajam com esse vídeo, seja curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no meu canal. Vocês sabem que a política dessas redes, elas atuam conforme a interação com o conteúdo. Então eu sei que tem muita gente que gosta do conteúdo, mas não manifesta. Então vocês não estão manifestando a vontade de vocês. E aí o que acontece? A rede automaticamente fala, pô, esse conteúdo é uma porcaria. E às vezes pode ser, talvez seja, né? Não tem problema ser. Mas se de repente você gosta e você não faz nada em cima desse conteúdo, né? Se você gostou, é claro, você está permitindo que a rede entenda que isso é ruim, ela vai escondendo esse vídeo. Consequentemente, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de publicar. Eu vou falar, peraí, então o que eu faço não está tendo sentido. Realmente eu vou também acreditar que o vídeo é ruim, também no final das contas, e vou falar, esse tipo de conteúdo eu não vou fazer mais porque não é interessante, não interessa as pessoas, tá bom? Então é isso, nós trabalhamos para o público, né, de verdade, eu sou professor, eu sou advogado, consultor, então eu entendo sempre o meu público, então por isso que eu peço, caso seja do agrado de vocês, que haja essa interação. E se não for, mas também que manifestem, pessoal, até para que eu possa melhorar, se for o caso. Mas de toda sorte, eu agradeço muito a vocês por estarem aqui. Se assistiram até esse finalzinho, melhor ainda. Então, até a próxima. Um grande abraço. Valeu!